Uma foto e uma expressão eternizadas. Do preto e branco ganhou cores, virou arte e símbolo de uma das figuras mais importantes do cenário da cultura popular de São José, o professor Francisco Pereira da Silva, ou melhor dizendo, Chico Triste. Mas o Chico Triste não era joseense. Ele nasceu em Itabaiana, Sergipe, no ano de 1918. Mudou para o estado de São Paulo para atuar na Polícia Militar. Entretanto, encontrou sua vocação nas palavras e na pesquisa. Amante das manifestações folclóricas, descreveu e registrou muitas das expressões culturais da região do Vale do Paraíba. Foi autor de livros e estudos populares. Acho que a contribuição dele para o Vale é valiosa no sentido dele ter ido a campo e pesquisado, né, algumas frentes da cultura popular, como a questão do calango, da capoeira, das danças piraquaras. Então, hoje, quando a gente pensa a cultura do Vale do Paraíba, até do litoral norte, ali não tem como a gente não pensar em Chico Triste, não ter essa referência, né, do estudo dele, da pesquisa dele, no que a gente conhece hoje. E ele se destacou principalmente como pesquisador de cultura popular, né, como folclorista, principalmente na década de 70. Né, ele teve uma atuação significativa no movimento folclórico brasileiro, com publicação de pesquisas, de artigos. Né, e ele, não sendo daqui da região, né, ele... lendo as pesquisas dele, a gente vê que ele se apaixonou pelo território, né, e pelas expressões das culturas populares aqui da região, né. Então, pelas danças piraquaras, né, por aquilo que identifica o povo da região do Vale do Paraíba. Ele realmente era um mestre, certo, na língua portuguesa, certo? E ele tinha essa vocação, certo? Eu, com ele, aprendi, inclusive, a caminhar, certo? Com o povo, certo? Nessas andanças, certo? Pelo recolhimento de manifestações folclóricas, certo? De manifestações da cultura popular, certo? Eu estive em várias ocasiões, certo? Em que nós viajamos por esse mundo, rico mundo do folclore, principalmente do Vale do Paraíba, onde nós habitamos, né? A câmera e o gravador usados por Chico durante suas pesquisas ainda resistem ao tempo. Os objetos fazem parte do acervo do Espaço Cultural Chico Triste. O local oferece diversas oficinas culturais e serve como lembrança da trajetória do professor, folclorista, pesquisador e jornalista Francisco Pereira da Silva. A atuação na área da cultura popular é extensa. Chico Triste integrou a Comissão Paulista de Folclore, foi membro efetivo da Associação Brasileira de Folclore, coordenou cursos na área e chegou a escrever um roteiro folclórico de São José dos Campos. Eu acho fundamental ele ter pesquisado o que aparecia onde ele estava, né? Então, assim, ele passou por Caçapava, né? Pesquisou por lá, contribuiu muito, inaugurando biblioteca e outras coisas. E em São José ele foi pesquisar o que ele via por aqui, né? No litoral norte também. Então, assim, eu vejo que ele não era um pesquisador que ele queria pesquisar o que estava longe. Ah, nossa, deixa eu pesquisar aquela coisa, né? De lá. Não, ele quis pesquisar o que estava perto dele, né? O que ele via, onde ele estava, né? Ele estava morando em São José, ele pesquisou as manifestações aqui, né? Ele ia a campo e ia observar o que ele conhecia ao redor dele. Ele se tornou um nome nacional no folclore, sabe? Nesse curso que ele dirigiu aqui em São José dos Campos, ele trouxe os maiores folcloristas brasileiros da época, né? Renato de Almeida, certo? Oneida Alvarenga, certo? Diversos outros, certo? Grandes expoentes do folclore nacional, ele trouxe a São José dos Campos para esse curso. Quer dizer. Então, ele se tornou, pela atividade dele, um nome nacional. Certo? Chico também deu voz ao jornalismo da região como fundador e diretor do jornal Vale Paraibano, uma iniciativa pioneira que fez nascer o conceito de jornalismo regional no Vale do Paraíba.
O Chico Triste ele teve a felicidade de criar um jornal e já intuir que esse jornal não podia ser jornal de uma cidade só. O Vale Paraibano foi criado no dia 6 de janeiro de 52 em Caçapava pelo Chico Triste e pelo Benedito Lencioni, que era um gráfico. O Chico já era jornalista, já era professor, e o Benedito Lencioni era um gráfico. Ao invés de chamar Jornal de Caçapava, Diário de Caçapava, ele mesmo, já na edição de lançamento, intuiu que o jornal poderia ser mais de uma praça. Ele poderia falar de notícias de Taubaté, falar de notícias de São José. Então ele teve essa sacada, ele botou o ovo em pé, né, o ovo de Colombo do Chico Triste, o primeiro pelo menos, foi intuir que o jornal, podia ser criado um jornal que não fosse de uma cidade só, de uma praça só. E acho que na realidade depois ele mesmo, como dono de jornal, ele partiu para essa missão, né? O jornal foi criado em Caçapava, depois ele foi para Taubaté, funcionou ali no centro da cidade, perto do Largo do Rosário, e depois ele veio para São José. Ele estava em busca, na realidade, de uma voz que fosse maior que uma voz de uma cidade. Acho que essa é a característica principal do Chico como jornalista naquela época. Já acompanhamos o quão plural foi a trajetória de Chico Triste, mas ao falar da história dele, não poderíamos deixar de lado as diversas crônicas que escreveu para os jornais Agora e o Vale Paraibano. As produções reforçam o olhar cuidadoso que Chico tinha, não apenas para a cultura local, mas também para o relato de temas do cotidiano. Eu apontaria como um destaque ele colocando nas crônicas dele o estudo dele também, né? Então, assim, ele falava, nas crônicas, ele falava não só sobre a pesquisa dele, mas ele também colocava a pesquisa na crônica, né? Então, não ficou assim, a pesquisa não ficou só no âmbito de uma publicação, digamos assim, sobre a capoeira, por exemplo. Não, ele também colocava isso nas crônicas, né? E eu acho que todas as crônicas que ele publicou, uma contribuição valiosíssima, além da publicação em si, da pesquisa, daquela determinada pesquisa, né? Eu acho que ele, como folclorista e como professor, ele tem uma importância grande na consolidação de valores que a gente tem, que a gente aprendeu a achar interessantes, né? Então, todos nós jornalistas, quando escrevemos, a gente coloca alguma coisa da gente, né? Isso já dentro do padrão jornalístico hoje, que fala sobre impessoalidade, etc. Imagine você escrevendo nos anos 50, sendo você o proprietário do jornal, ou sendo, na virada, você já não era o proprietário, mas você era uma figura proeminente na sociedade. Então, ele colocava no material dele o que era importante para ele, isso não tenha dúvida, né? Nós vemos isso em outros cronistas também da época, né? Que tiveram mais ou menos estiveram reunidos no mesmo espaço mental ou intelectual ou mesmo urbano. Você pega, por exemplo, o Altino Bondezan, ele é um cronista. Você pega as crônicas do Altino, ali estão os valores do Altino, que era importante para ele, e até compondo um retrato, compõe um retrato da cidade pelos valores dele. O Chico fazia a mesma coisa. Então, acho que são outro jeito, são produtos de uma época em que os valores que eram externados, a descoberta do que era importante, a valorização de muitas coisas que os outros não estavam dando atenção, eram vitais para essas pessoas se expressarem. Então, acho que por isso a escrita do Chico, as crônicas do Chico são importantes. As palavras também perseguem um lado pesquisador de Chico Triste, deram vida a diversos livros, frutos de estudos populares. Nas obras estão registros de manifestações culturais do Vale. Em uma das publicações, a qual Chico discorre sobre capoeira, ele questiona inclusive o termo que deu origem ao nome da dança. Ele traz essa questão do nome capoeira, né? De onde surgiu esse nome capoeira. E a história que é mais divulgada é que a capoeira era o nome do mato, né? Do mato onde os negros escravizados fugiam e se escondiam, né? Chamava capoeira, e por isso
a luta, a dança ficou conhecida como capoeira. E ele traz uma outra versão dessa história com os cestos, né? Capoeira é um nome que tem vários significados, né? Um termo que tem vários significados. E um deles era o cesto que os escravos usavam para transportar galinhas ao mercado, né, para vender essas galinhas no mercado. E enquanto o mercado não abria, eles deixavam os cestos, né, por perto, então deixavam aquelas capoeiras e começavam a dançar, a brincar a capoeira, né? E aí ele diz que eles na verdade estavam treinando a capoeira. Então ficou por isso conhecido como os próprios dançantes, né, ou os próprios brincantes ficaram conhecidos como os capoeiras. Lá estavam os capoeiras por causa dos cestos, né? Outros importantes trabalhos de Chico tratam de temas como o calango e as danças piraquaras. Relatos apontam que, apesar do lado impessoal de pesquisador, Chico tinha relações com os grupos que pesquisavam. Ele não era só um pesquisador distante, ele era um pesquisador participante, né? Então, quando a gente se debruça na pesquisa dele, a gente vê que ele tem uma relação com as suas fontes de pesquisa, né? Ele vive o calangueado, ele vai atrás dos capoeiristas, ele participa das rodas de capoeira, ele aproxima, né, do seu tema. Ele publicou o livro, né, Desafio Calangueado, uma pesquisa bastante densa sobre o calango, e entrevistou várias pessoas, né? E ele coloca o mestre Vilela como uma das suas principais fontes de pesquisa, né? E com maior riqueza de detalhe, né? E os dois ficaram amigos, né? Muito próximos, e ele tem vários depoimentos e vários calangos, né? Que o próprio Ernesto Vilela passou para ele, né, como material de pesquisa. O Chico Triste, ele trouxe para a gente uma questão que é bastante atual, que é pensar no sentido que essa cultura tinha para essas pessoas portadoras do folclore, né, digamos assim. Então ele traz para a gente uma percepção que talvez a gente chame hoje aí de pensar a questão do patrimônio imaterial. Ele traz para a gente, né, o sentido que isso tinha para aquelas pessoas, né? Essa relação de como o pesquisador via toda essa manifestação e não só estudar a manifestação objetivamente. Por tudo que vimos sobre o Chico Triste, é difícil de imaginar que ele realmente seja uma figura que mereça um apelido carregado com a palavra tristeza. Ainda assim, fica o questionamento: qual a origem desse apelido? Seria o professor Francisco realmente triste? A primeira versão é familiar, é da mãe dele, né, que achava que ele era um menino muito traquina e, portanto, naquela época se chamava, o Chico é triste. É um menino triste, porque era traquina, certo? Era realmente do apá virado, né, como a gente diz, certo? Então, a mãe dele, certo, lembrava dele, certo, como o Chico, certo? Francisco Chico, triste. O Chico é triste, certo? E outra versão que eu tenho é dessas nossas andanças pelo mundo do folclore, certo? Esse fato dele ser folclorista e prestar muita atenção, certo? E realmente respeitar muito, certo, as manifestações do povo, as manifestações populares, dos portadores de folclore, as pessoas achavam que ele era uma pessoa realmente muito reservada e até triste. Até triste, eu olhava para isso assim. E quando esses portadores das manifestações do folclore, um perguntava para o outro, certo, sobre o professor Francisco Pereira da Silva, certo, e o seu Francisco, certo, falavam assim, e o Chico, certo, e as pessoas, um falava para o outro, mas que Chico, né?
E geralmente tinha um que falou, não, aquele Chico triste, né? Achando que ele era uma pessoa triste. Né? E com isso também muitos dos portadores de folclore achavam que ele era o Chico Triste. Sabe? Então quando falavam dele, você falava, ah, o Chico Triste. E ficou o Chico Triste, certo? E todo mundo conhecia ele como Chico Triste. Certo? Mas ele não era uma pessoa triste. Certo? Mas o que muitos chamariam de tristeza podemos entender como concentração. A expressividade, o volume de publicações e atividades de Chico Triste demonstram que tristeza não combinaria com seu gênio, o gênio de um homem que muitos diriam estar à frente do seu tempo. Ele pensava além, né? Ele procurava trazer essas relações, né, do pesquisador com o que ele estava pesquisando. Ele procurava observar as relações entre as pessoas, né, na manifestação. Eu acho que ele traz uma coisa muito atual hoje, que a gente fala na atualidade, que é o sentido que tudo aquilo tem para aquelas pessoas, né, das manifestações. Eu acho que ele traz um pouco de olhar para a subjetividade, né, da pesquisa, do pesquisado, enfim, esse olhar um pouco além, né, da pessoa com a sua cultura, né, que significado isso tem para aquela pessoa, né, que é o portador. Eu acho que Chico Triste, ainda numa época que a gente não tinha uma legislação como hoje a gente tem uma legislação específica, né, para esse segmento da cultura, né, Chico Triste já tinha esse olhar, já tinha essa sensibilidade, né, uma coisa que eu acho bastante importante, que ele já naquela época defendia essa posição de que o folclore ele não vai acabar, né, de que a cultura popular, a gente sempre tinha aquele medo, o folclore vai acabar, a gente precisa registrar, a gente precisa cuidar para que ele não acabe, né? E o Chico Triste não, ele defendia que o folclore ele está sempre se renovando, que a cultura popular ela é viva, ela é dinâmica, né? Então ainda hoje, né? Isso ele registrou na década de 70, final da década de 70, né? E hoje em 2018, a gente vê aí os nossos grupos de folias de reis, de Moçambique, né, o artesanato, a arte popular está viva, né, está se renovando e recebe influências e também influencia, né, e hoje reconhecida como um patrimônio cultural do Brasil. Chico Triste morreu em março de 1981, aos 63 anos, vítima de um câncer. Uma despedida física, pois o legado que deixa para a construção da memória da cultura popular do Vale do Paraíba, esse é eterno, um patrimônio imensurável. Que ele não seja apenas o nome de uma escola, o nome de uma rua, o nome de uma biblioteca, mas uma pessoa que deixou um legado e que até hoje nos faz apaixonar com ele, né? Nos toca também, porque ele fala de uma coisa, ele fala da gente. Né? Ele não está falando de uma coisa distante. E quando ele fala do mestre Ernesto Vilela, quando ele fala da mestre Eugênia da Silva, que era uma figureira, né, que também foi fonte de pesquisa dele, quando ele fala do mestre Bimba, né, dos capoeiristas, né, ele está falando da gente, né, ele está falando daquilo que é nosso, que nos representa. Né? Então, é atemporal. A gente se reconhece quando a gente estuda a cultura, né? A cultura onde a gente está inserido, ela contribui para a formação da nossa própria identidade, né? Então, a gente se conhece, se reconhece nesse processo de conhecer a nossa cultura, de preservar a nossa história. A história traz para a gente uma referência do que a gente é hoje, do que a gente foi no passado, né? Inegável, assim, para a gente se reconhecer. Ele me ensinou o seguinte, quer dizer, o folclore, ele nunca morrerá. Né? Porque enquanto existir povo, vai existir folclore. Enquanto existir povo, existirá manifestações culturais populares. Né? Eu gostaria de agradecer a ele, certo? E dizer a ele, certo?
A sua bênção, Chico Torres.